dentro de cada um de nós, Pai, um coração quebrantado, um coração cheio da Tua presença, um coração cheio de alegria, um coração que se rende ao Teu Espírito Santo. Recandalabai, Rimachá, Somanayanai. Deus de glória, Deus de glória, venha, Senhor, tirar, meu Deus, de dentro de nós, meu Pai, todo espírito de fracasso, todo espírito de vaidade, todo espírito de altivismo, Pai. Ponha dentro de nós um coração dependente de Ti, Senhor. Vai orando, igreja, vai clamando, meus irmãos. Senhor, põe dentro de nós, Pai, um coração convertido, Senhor, um coração convertido, Senhor, um coração que busca a Tua presença. Te candalabai, te candalabai, andaracei, aramácia. Deus de glória, vem nos ajudar, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai, a crer em Ti, a confiar em Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Andarabia suramácia. Aleluia. Digam glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra. Eu quero pelo menos 30 minutos a 35 minutos para pregar a mensagem que o Espírito Santo nos deu para pregar nesta noite, irmão. Eu quero fazer um pedido, irmãos, a vocês agora. Que durante o momento que eu estiver pregando, irmão, ninguém ande, irmão. Porque uma saição para fora, entra para dentro, tira a atenção de quem está ouvindo a palavra. Para com essa andação, irmão. E pare com conversaiada na hora do culto, irmão. Preste atenção na palavra. Quem quer ter um coração quebrantado, irmão? Um coração quebrantado, ele volta-se para a palavra de Deus, irmão. Abram comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, irmão. Praticamente todos os anos, na passagem de ano, eu prego este texto, irmão. E todos os anos Deus dá uma mensagem diferente. Deus traz uma mensagem de avivamento para a igreja. Abram em Abacuque capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado, eu quero agradecer a presença das nossas visitas. Irmão Roberto, quanto tempo, né, irmão Roberto? Irmã Berineide, Deus abençoe. É família também que está aí? Filho, é? Filho e nora, Deus abençoe aí o rapazão aí. Deus abençoe, meus amados. E as demais pessoas que sempre estão conosco aqui, os que são de casa, aqueles que estão nos visitando, que eu não sei o seu nome, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Já estamos transmitindo, irmãos? Deus abençoe os irmãos que estão conosco na live. Eu quero convidá-los a acompanhar a palavra de Deus, irmão. Abacuque 3, quem já encontrou? Diz assim o texto, irmãos. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra em mim. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira. Somente esses dois versos, amados. Assente, por favor, irmão. Sinta-se à vontade para ouvir a palavra de Deus. Digam glória. Meus amados, eu trago um título para esta mensagem de passagem de ano. E o título da mensagem é: Vencendo o ano que se encerra e entrando um novo ano na presença de Deus. Repita comigo este título, irmão. Vencendo o ano que se encerra
E entrando o novo ano na presença de Deus. Queridos, poucos minutos nos separa do velho ano para o novo ano. E cada um de nós que aqui estamos, meus amados, temos que ter um propósito no coração a partir do momento que estamos ouvindo esta palavra, de entrar o novo ano na presença de Deus. E para que eu entre um novo ano na presença de Deus, irmãos, eu tenho que me romper com tudo aquilo que ficou no ano anterior, que me afastou da presença de Deus, que me tirou da presença de Deus. Aleluia! Nós vencemos um ano, e muitos de nós que aqui estamos, tivemos sérias dificuldades. Muitos tiveram grandes percas, outros ganharam. Uns tiveram uma vida espiritual elevada, e outros perderam a espiritualidade. A prova que alguns perderam a espiritualidade, que a gente sente na oração da igreja, uma dureza de coração, irmão. Porque o espírito do pecado de Deus, ele esfria o nosso coração. Mas o Espírito Santo nesta noite, ele nos convida a uma reaproximação com Deus, irmãos. Olha aqui para mim, meus amados. O Espírito Santo nos convida a reaproximar da presença do Pai, para que nós tenhamos uma vida avivada pelo Espírito Santo. Eu gostaria que o seu coração voltasse para esta palavra, amados, porque Deus, ele quer, através desta palavra, fazer uma mudança em nosso coração nesta noite. Aleluia! Eu pontuei aqui, irmão, 10 pontos nesta mensagem. Os irmãos já que acompanham sempre as minhas pregações, sabem que eu desenvolvo muito rápido esses pontos. E eu aprendo aqui neste texto de Abacuque, irmãos, quando Abacuque, ele, num período de apostasia, num período de declive espiritual, num período de uma miséria espiritual tão grande, num período em que Deus manifesta a Abacuque e mostra para ele o castigo iminente de Israel. E Abacuque entra na presença de Deus, irmãos, orando uma oração em forma de canto. A oração de Abacuque era uma oração em forma de canto, ao mesmo tempo ele dançava na presença de Deus. Ele ia profetizando pelas ruas de Jerusalém, ele ia profetizando pelas ruas da cidade, cantando e ao mesmo tempo dançando. E aquilo chamava a atenção das pessoas para ouvir a palavra que ele estava pregando. Porque Deus, ele tem as suas estratégias para chamar a atenção do povo, irmão. Quando o coração do homem se encontra frio, quando o coração do ser humano se encontra fraco, desanimado, Deus vai criar uma estratégia para trazer de volta o coração do homem para a sua presença. Oh, aleluia! Então Abacuque começa a cantar e jogava o corpo para lá, jogava o corpo para cá. E as pessoas paravam, vamos ver o que esse doido quer. Vamos ver o que esse doido quer falar. Porque as pessoas sempre ignoram o profeta de Deus, irmão. Às vezes somos chamados de louco,
Às vezes somos chamados de ignorante, às vezes somos questionados por muitos, mas a verdade é que a palavra de Deus tem que ser pregada. E Abacuque começa a profetizar, e em meio à sua mensagem profética, aleluia, Abacuque, ele ouve a voz de Deus. Diga comigo, ele ouve a voz de Deus. Aleluia. O coração do homem fica endurecido enquanto ele não escuta o ruído da voz de Deus. Abacuque ouve a voz do Senhor. Ele diz aqui: ouvi a tua voz, Senhor. E quando ele ouviu a voz de Deus, o que aconteceu com ele, irmão? Ele temeu. Sabe por que você ainda não teme a Deus, meu irmão? Sabe por que você ainda não teme a Deus, minha irmã? Porque você ainda não ouviu a sua doce voz meiga, a sua voz meiga e poderosa. Abacuque, ele escuta a voz de Deus e ele se estremece, irmão. Ele treme diante de Deus. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Eu convido você nesta noite a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo está falando neste culto desde a hora que ele iniciou, e muitos aqui estão com o coração tão frio, tão vazio, que ainda não ouviram a voz de Deus neste culto. Aleluia. Abacuque ouve a voz de Deus e cria dentro dele o que, irmãos? Um grande temor. Eu aprendo aqui neste texto uma primeira coisa muito importante, irmão. Que no encerramento de um ano, diante de Deus, Ele exige de nós temor e quebrantamento. Diga comigo, Ele exige de nós temor e quebrantamento. Se eu não temer a Deus, irmão, se eu não me quebrantar diante dEle, eu vou viver uma vida toda aqui nesta terra, sem ouvir a voz de Deus e sem entender a sua vontade. Então, encerrando este ano, irmãos, Deus nos convida a ter mais temor, a fugir daquilo que não agrada ao seu Espírito, e ter dentro de nós, irmãos, um coração quebrantado. Digam glória. E eu aprendo uma segunda coisa, irmãos, que num encerramento do ano, eu aprendo aqui que o encerramento do ano, nós temos, iniciando um novo ano, nós temos que iniciar este novo ano, irmão, ouvindo a voz de Deus. Quantas vezes nós ficamos alheios, irmãos? Nós vemos para o culto, às vezes, para cumprir normas e regras. Não, eu vou lá porque eu não fui na semana passada. Eu vou no culto porque eu estive ausente alguns dias, então eu vou para marcar presença. Nós não podemos vir para o culto só para marcar presença, irmão. Nós temos que seguir os ensinamentos do grande apóstolo. Olha o que Paulo diz aos crentes de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então nosso culto, irmãos, ele tem que ser um culto racional, um culto com raciocínio, um culto com inteligência, um culto que nós venhamos entronizar o Senhor Jesus, e Ele venha manifestar a sua glória em nossa vida fraca e abatida. Aleluia! Oh, aleluia! Então temos que começar o ano novo, irmão, 2026, ouvindo a voz de Deus, como Abacuque ouviu, e também temendo a voz do Senhor. Quem está entendendo o texto sagrado, amado? Eu aprendo aqui uma terceira coisa muito linda, meus amados, que o temor, a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que o temor nos leva a confessar e alinhar o nosso coração diante de Deus. Repita comigo: o temor nos leva a confessar e alinhar o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com o coração tão desalinhado, nós estamos com o coração tão duro, que nós não temos aquela capacidade de entrar no nosso quarto, como ensinou o Senhor Jesus, trancar a porta e nos confessar diante de Deus: Senhor, eu sou um homem muito errado, eu sou uma mulher muito errada, eu tenho mandado desta forma, e desta forma eu não tenho agradado a sua presença, eu não tenho conseguido ouvir a tua voz, eu não tenho conseguido temer o teu nome. Mas se eu tiver o temor de Deus, irmão, o temor me leva a confessar e alinhar o meu coração diante de Deus. Porque todos nós, irmão, preste atenção aqui, todos nós precisamos de um alinhamento diante de Deus. O homem, a mulher, por mais justo que seja, ele tem defeitos graves, ele tem falhas graves. Não existe um super crente, não existe uma tal mulher maravilha na igreja que faz tudo e que não tem nenhum defeitinho. Não, todos nós precisamos confessar diante de Deus as nossas faltas, as nossas culpas, e alinhar o nosso coração diante de Deus. Porque senão, irmão, nós tornamos pessoas duras de coração, coração de pedra, coração que o Espírito Santo não consegue mais adentrar nele. Tornamos como os crentes da igreja de Laodiceia, que pôs o Senhor Jesus para fora da igreja. Você sabia que os crentes de Laodiceia, irmão, puseram Jesus para fora? Laodiceia era uma igreja muito rica. Lá tinham crentes milionários, pessoas poderosas financeiramente. Era um lugar que vendia os melhores colírios da época. Lá tinha o melhor ouro da época. E ali naquela igreja tinham cristãos riquíssimos. Só que o coração ligado à riqueza, aos cuidados da vida, o coração ligado à frieza espiritual daquela cidade, fez com que Jesus não mais pudesse ficar dentro da igreja de Laodiceia. Leia lá, irmãos, a última carta do Apocalipse. Lá está a igreja de Laodiceia. E Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se algum de vós ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você, e você ceará comigo. O que é isto, missionário? Igreja endurecida, igreja que não ouve mais a voz do Espírito. Mas quando eu tenho temor, o temor de Deus me leva a reconhecer os meus erros, os meus pecados, e confessá-los diante de Deus, e alinhar o meu coração diante do Senhor. Quem está acompanhando a mensagem, irmão? Porque você pode estar aqui, o teu coração em outro lugar, e não acompanhando a mensagem.
Mas se o teu coração está na palavra, você está acompanhando a mensagem. Digam glória. Eu aprendo aqui, irmãos, uma quarta coisa. Que o temor, preste atenção aqui, irmãos, pelo amor de Deus, me ajude aqui. Eu aprendo aqui que o temor prepara o nosso coração para um novo tempo. Repita comigo: o temor de Deus prepara o meu coração para viver um novo tempo. Vocês sabiam que existe crente que só vive de passado, irmão? Parece museu. Só vive relembrando, remoendo o problema do passado. Mas se eu tenho o temor de Deus, as coisas do passado ficam para trás. O Espírito Santo está falando na igreja, irmão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala com a igreja. O temor prepara o coração para viver um novo tempo, irmão. Minha irmã, meu irmão, olha aqui para mim. Deus te chama para viver uma nova vida. Deus te chama para viver um novo tempo, irmão. Para viver uma nova história. Esqueça as derrotas, os fracassos de 2025 e vamos em 2026 viver um novo tempo, viver um ano de vitória, um ano de presença de Deus em nossa vida, um ano de aproximação de Deus, um ano que a nossa vida será uma vida edificada na palavra. Digam glória. Eu aprendo aqui uma quinta coisa nesses dois versos de Abacuque, irmão, o 1 e o 2. Que entrando o novo ano, no novo ano, como nós estamos entrando, dentro de uns 35 minutos mais aqui no nosso fuso horário. Preste atenção, amados. Que entrando o novo ano, todos nós, irmãos, temos que clamar por um avivamento. Repita comigo: todos nós temos que clamar pelo um avivamento. O que é avivamento, missionário? É aquilo que está morrendo, volte o que, irmãos? A viver. Você não tem percebido, irmão, que você está morrendo diante de Deus? Você não ora mais? Você não lê mais a Bíblia? Você às vezes você vai às vezes na congregação, você congrega às vezes empurrado. Por quê? Você está morrendo. Você está morrendo dia após dia. E Deus não quer que você morra espiritualmente. Deus não quer que você seja totalmente morto. Mas Ele quer o quê? Te reavivar. Deus, Ele quer te revivar. Deus quer te tornar uma pessoa avivada, cheia da presença dEle. E para isso acontecer, nós temos que entrar no novo ano clamando por avivamento. Olha aqui a situação de Abacuque, irmãos. Isso aqui é muito lindo, irmão. Isso aqui é algo muito lindo, irmãos. Abacuque diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Abacuque, irmãos, aqui ele pede avivamento porque ele viu uma nação morrendo. Olha aqui para mim, irmãos. Israel estava tão morto espiritual naquela época, irmãos, que existiam pessoas, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que durante o dia servia Baal, servia Astarote, e à noite estava no templo adorando o Deus de Israel. O que é isso, missionário? Dupla adoração. Adorava a idolatria e mais tarde adorava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro.
O que é isto, missionário? Servindo a dois senhores. E será, irmão, que o nosso coração está morrendo, o nosso coração está esfriando? Será que nós também não estamos servindo a dois senhores? Servindo ao mundo, ao pecado? Mas aí eu vou no culto, eu vou na terça, eu vou na sexta, eu vou no domingo. Quando tem uma consagração pelo domingo de manhã, eu vou. Mas será que Deus tem aceitado a minha adoração? Será que eu adoro unicamente o seu nome? Será que eu sou um verdadeiro adorador? Aquele que o Pai busca? Aleluia, aleluia. Para que eu seja este verdadeiro adorador, irmão, eu tenho que entrar este ano, irmão, me derramando, me quebrantando na presença de Deus, pedindo um avivamento para a minha vida. Foi o que Abacuque fez, irmão. Abacuque via desviado à sua esquerda, desviado à sua direita. Ele olhava para trás, tinha irmãos seus desviados. Ele olhava para frente, tinha gente desviada. E ele ora e pede avivamento e pede misericórdia. Eu quero que os irmãos me entendam. Algumas pessoas aqui às vezes até me tenho por exigente demais. Outros às vezes não sentem muito bem quando eu falo um pouco áspero contra o pecado. Mas entenda, irmãos, eu vejo o que vocês não conseguem ver. Eu sinto o que talvez você não consegue sentir. Eu contemplo o futuro que às vezes você não consegue contemplar. Essa era a situação de Abacuque. Ele estava vendo o perigo. Ele já tinha escutado a voz de Deus. Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha falado com ele. Antes aqui do capítulo 3, Deus já tinha falado com ele pelo menos 2 vezes. A primeira vez ele ouve a voz de Deus e fica alarmado. Aí Deus manda ele escrever tudo o que ele estava vendo. Ele começa a escrever. E aqui no capítulo 3, ele já começa a entender que ele tinha que se quebrantar, que ele tinha que se humilhar. E acredito eu, irmão, que Abacuque, ele tem essas visões de Deus, exatamente numa passagem de ano, que ele faz um pedido, no meio dos anos, Senhor, lembra da tua misericórdia para com teu povo. E o mais lindo, amados, que quando chega no versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque, Abacuque está convicto que o juiz de Deus viria, que não teria como se escapar. E Abacuque fala as seguintes palavras: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que eu olhe para os currais e lá não tenha vacas mais, ainda que não tenha mais ovelhas lá nos pastos, ainda que o produto da lavoura minta, não tenha mais mantimento, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que é isto, missionário? Coração quebrantado, coração rendido. O dia que cada um de nós aqui nos render diante de Deus, irmão, nós não vamos andar mais reclamando da situação que está difícil. Quando nós nos rendermos mesmo na presença de Deus e acontecer o genuíno avivamento na minha vida, eu vou dar graças como Paulo deu na prisão. Ele dizia: em tudo damos graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode aplaudir? Pode aplaudir o Rei. Aleluia.
Me suporta um pouquinho, irmão, já vou finalizar. E nós temos que entrar o ano orando. Eu aprendo aqui uma sexta coisa. Vai acompanhando aí, irmão. Que o avivamento de Deus, irmãos. A sexta coisa que nós vamos aprender neste texto. Que o avivamento de Deus, ele restaura os frutos do Espírito. Comigo, o avivamento de Deus restaura os frutos em nossa vida. Quantos de nós aqui, irmãos, já vou terminar, irmão, tenha paciência só um pouquinho. Quantos de nós aqui, irmãos, éramos cheios dos frutos do Espírito? Tinha paz, mas hoje eu não tenho paz mais. Tinha alegria, mas hoje não tenho alegria mais. Tinha fé, amor, temperança, e hoje não suporta mais nada. Porque a falta de avivamento, irmão, a morte espiritual, vai roubando de nós esses frutos. Vai matando dentro de nós esses frutos. Mas uma boa notícia que eu tenho, que o avivamento, ele restaura dentro de nós novamente os frutos do Espírito Santo. Quem está entendendo isso, amados? Vou adiantar para nós já começarmos a oração da virada, irmão. Eu aprendo uma sétima coisa, preste atenção aqui, irmão, não converse no culto, por favor. Que o avivamento, irmãos, o avivamento de Deus na nossa vida, por isso Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, porque Abacuque sabia que o avivamento torna Deus visível em nossa vida, o ano todo. Repita comigo: o avivamento torna Deus visível em nossa vida o ano todo. Charles Finney, irmãos, um grande missionário, era tão cheio do avivamento, tão cheio da presença de Deus, que certo dia ele entra numa fábrica para visitar a fábrica e, acompanhando o dono da fábrica mostrando as linhas de serviço, daí a pouco a fábrica parou. Por que a fábrica parou, irmão? Que todos os trabalhadores começaram a chorar só de olhar para a glória de Deus que estava no rosto de Charles Finney. O avivamento, repita comigo, torna visível. O avivamento torna Deus visível em nossa vida o ano todo. Você não pode ser avivado hoje, irmão, nesta vigília, mas amanhã está tomando cerveja. Você não pode estar avivado hoje, amanhã desviado, fora da igreja. Não, Deus te chamou para te dar vida, e esta vida tem que ser o ano todinho. Vamos virar para 2027 na presença de Deus, cheios do avivamento. O fogo do Espírito Santo não pode apagar em nossa vida, irmão. Aleluia! E eu aprendo aqui, irmãos, uma oitava coisa, que vamos atravessando a virada, irmão. Olha aí, ó, faltando apenas 15 minutos para entrar o novo ano. Nós vamos atravessando este ano velho para o ano novo, confiando na misericórdia de Deus, irmão. Você nunca pode deixar de confiar na misericórdia de Deus, irmão, porque está escrito que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Importante, irmão, que as misericórdias de Deus, ela nos acompanhará durante o novo ano e também em toda a nossa vida. Então nunca duvide da misericórdia de Deus.
Nunca duvide da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus para com a sua vida e a vida da sua família. E por fim, irmão, eu aprendo aqui, no último pontinho aqui, já resumindo bastante para orar já por vocês, irmão, que a misericórdia de Deus transforma o nosso futuro em louvor. Repita, as misericórdias de Deus louvor. Quantos de nós aqui, irmão, teríamos um futuro triste? Choro, lamentação, perdas, dificuldade, pobreza, miséria. Mas Deus está aniquilando todos esses projetos malignos. E Ele, através da sua misericórdia, está transformando o nosso futuro. Vamos ver se vocês estão aprendendo em louvor, em adoração. Então não permita, irmãos, resumindo aqui e já encerrando a mensagem, concluindo, não permita que o maligno transforme o seu futuro em desgraça, em miséria, em decepções, em amargura, mas que a misericórdia de Deus, através do seu temor e da sua obediência, transforma o seu futuro em louvor, em adoração. Que em todo tempo você possa levantar a sua voz e cantar assim, ó: te louvarei. Vamos. Não importa, te adorarei, te louvarei. Cante, igreja. Te adorarei. Aleluia. As misericórdias de Deus transformam o seu futuro em louvor. Oh mãe, você não vai precisar mais de chorar por causa dos teus filhos. Oh esposa, você não vai precisar chorar mais pelo seu esposo. O Senhor vai transformar o seu lar em louvor. A sua casa, a sua família. Olha, a mensagem profética. O Espírito Santo põe esta palavra na minha boca agora. A sua casa, a sua família será altar de adoração ao Senhor. Quem crê, irmão? Quem recebe? Eu não sei se todos estão sentindo o que eu estou sentindo aqui ao pregar esta palavra, mas eu estou sentindo aqui, irmãos, uma unção de quebrantamento que quer cair sobre nós. Deus quer tirar de nós o coração duro, o coração afastado da sua presença, para um coração quebrantado, um coração que volta-se a Ele. Quem quer este coração, irmão? Então receba esta palavra, amados, esta mensagem de passagem de ano, e que o Espírito Santo venha continuar falando no meu e no seu coração, e que a presença de Deus, ela venha ser real em nossa vida, não só nessa passagem de ano, mas em todos os anos. Amém? Que Deus abençoe esta palavra no coração dos irmãos também aí do Facebook, e que o Espírito Santo acompanhe todos vocês. Aleluia!